Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 12 de 1 Coríntios inaugura um dos ensinos mais profundos do Novo Testamento sobre a natureza e a operação da Igreja sob a influência do Espírito Santo. Paulo aborda a diversidade dos dons espirituais, esclarecendo que, embora existam diferentes capacidades e ministérios, todos procedem da mesma fonte divina para o benefício comum. Através da célebre analogia do corpo de Cristo, o apóstolo demonstra a interdependência entre os membros, enfatizando que nenhum cristão é autossuficiente e nenhum dom é insignificante. Esta introdução prepara o leitor para compreender que a unidade cristã não significa uniformidade, mas sim uma harmonia funcional onde cada parte é essencial para o pleno testemunho do reino de Deus na Terra. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Coríntios 12 do livro de 1 Coríntios da Bíblia. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 2 Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. 3 Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 4 Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5 Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6 Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 7 A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 8 Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 9 A outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. 10 A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. 11 Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 12 de 1 Coríntios é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia sobre diversidade e unidade. Paulo utiliza a anatomia humana como uma ferramenta didática para explicar como uma comunidade deve funcionar sem competições ou sentimentos de inferioridade. Primeiro, a fonte dos dons, versículos 1 a 11. Paulo começa explicando que a marca do Espírito Santo é o reconhecimento de Jesus como Senhor, versículo 3. Ele estabelece que, embora existam muitos talentos diferentes, a origem é a mesma. Diversidade na unidade. Versículos 4 a 6 Paulo usa 3 palavras-chave: dons, capacidades, ministérios, serviços e atuações, resultados. Ele enfatiza que o Espírito, o Senhor, Jesus e Deus, o Pai, são os mesmos, unificando a diversidade. 2 O propósito. Versículo 7 Este é o versículo crucial. Os dons não são para exibição pessoal, mas para o bem comum. 3 A lista de dons. Versículos 8 a 10 ele menciona sabedoria, conhecimento, fé,
cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação. 4. A soberania de Deus. Versículo 11. Paulo deixa claro que ninguém escolhe o próprio dom, é o Espírito quem distribui a cada um como quer. Isso elimina o orgulho. Voltamos a ler. Um corpo, muitas partes. 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 16. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 28. Assim, na Igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 29. São todos apóstolos. São todos profetas. São todos mestres. Têm todos o dom de realizar milagres. 30. Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas. Todos interpretam. 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, a metáfora do corpo humano, versículos 12 a 26. Esta é a parte mais famosa do capítulo. Paulo compara a igreja a um organismo vivo. Membros diferentes, um só corpo. Versículos 12 e 14. Assim como o corpo não é só um braço ou uma perna, a igreja é feita de pessoas de origens diferentes, judeus, gregos, escravos, livres, unidas pelo mesmo batismo no Espírito. 2. Contra o sentimento de inferioridade. Versículos 15 e 20. Paulo personifica os membros. Se o pé disser que não pertence ao corpo porque não é mão, ele está errado. Ele argumenta que se o corpo fosse apenas um olho gigante, não haveria audição. Versículo 17. Lição: cada diferença é necessária para o funcionamento do todo. 3. Contra o sentimento de superioridade. Versículos 21 e 25. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Paulo vai além. Os membros que parecem mais fracos ou menos honrosos, órgãos internos, por exemplo, são, na verdade, os mais indispensáveis. Versículo 22. 4. Empatia coletiva. Versículo 26. No corpo de Cristo, a dor de um é a dor de todos, e o sucesso de um é a alegria de todos. Não há espaço para inveja. Terceiro, funções e organização. Versículos 27 a 31. Paulo conclui aplicando a metáfora à prática da igreja. 1. A identidade. Versículo 27. Vocês são o corpo de Cristo. 2. Diversidade de funções.
Versículos 28 e 30, ele lista funções como apóstolos, profetas e mestres, além de dons de ajuda e administração. Ele faz perguntas retóricas para mostrar que é impossível e indesejável que todos tenham a mesma função. São todos apóstolos? A resposta implícita é não. 3. O caminho mais excelente. Versículo 31, ele encoraja os coríntios a buscarem os dons que mais ajudam a comunidade, mas deixa um suspense no final. Ele vai apresentar algo superior a todos os dons, que é o amor, detalhado no capítulo 13. Resumo didático. Primeiro, origem comum, versículos 4 e 6, diferentes dons, mas o mesmo Deus. Ninguém é mais espiritual que o outro por causa do seu talento. Segundo, utilidade coletiva, versículo 7, seu talento não é para você, é para ajudar os outros. Terceiro, interdependência, versículo 21, precisamos uns dos outros. A independência total é uma ilusão que fere o corpo. Quarto, valorização dos pequenos, versículos 22 e 24, quem não aparece no palco ou não tem funções de destaque é tão ou mais importante que aqueles que aparecem. Para refletir, na metáfora de Paulo, você consegue identificar qual seria a sua função de membro hoje para ajudar as pessoas ao seu redor? Vou explicar 1 Coríntios 12 de forma clara e prática. Aqui, o apóstolo Paulo de Tarso ensina sobre dons espirituais e mostra como a igreja funciona como um corpo unido, dividindo o texto em partes para mostrar o significado e também as ligações com o Antigo Testamento. Tema central: Deus dá dons diferentes para pessoas diferentes, mas todos devem servir com unidade e amor. Primeira parte: a origem dos dons espirituais, versículos 1 e 3. Verso 1: Não quero que sejam ignorantes. Paulo quer trazer entendimento sobre dons. Verso 2: Antes, viviam na idolatria e eram influenciados por coisas falsas. Verso 3: Chave: Jesus é Senhor, pelo Espírito. Significado: 1. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus Cristo. 2. Um verdadeiro dom espiritual. Glorifica Cristo e não confunde nem afasta. Segunda parte: diversidade de dons, mesma origem. Versículos 4 e 11. Versos 4 e 6. Trindade atuando. 1. Espírito, dons. 2. Senhor, Cristo, ministérios. 3. Deu, operações. Lição: diversidade, mas uma só fonte. Verso 7. Chave para o bem comum. 1. Dons não são para status e exibição. 2. São para servir outras pessoas. Versos 8 e 10. Exemplos de dons: 1. Sabedoria. 2. Conhecimento. 3. Fé. 4. Cura. 5. Milagres. 6. Profecia. 7. Discernimento. 8. Línguas. 9. Interpretação. Verso 11. Distribui como quer. Quem decide não é o homem, é o Espírito Santo. Terceira parte: a igreja como um corpo. Versículos 12 e 20. Verso 12. Um corpo, muitos membros. Ilustração: corpo humano e igreja. Verso 13. Um só Espírito. Unidade não importa origem, cultura e condição social. Lição: todos são iguais em valor diante de Deus. Versos 15 e 16. Problema 1. Eu não sou importante e Paulo corrige. Todos pertencem e todos têm valor. Versos 17 e 19. Problema 2. Querer ser tudo. Lição: diversidade é necessária. Verso 18. Chave: Deus colocou cada um. Seu papel não é por acaso e foi Deus quem definiu. Quarta parte: interdependência no corpo. Versículos 21 e 26. Verso 21. Não preciso de você. Isso é errado. Versos 22 e 24. Os mais fracos são indispensáveis e merecem honra. Verso 25. Sem divisão. Objetivo: unidade e cuidado mútuo. Verso 26. Chave: se um sofre, todos sofrem. Lição: empatia e comunhão real. Quinta parte: funções na igreja. Versículos 27 e 30. Verso 27. Vocês são o corpo de Cristo. Cada pessoa é parte essencial. Verso 28. Funções: 1. Apóstolos. 2. Profetas. 3. Mestres. 4. Milagres. 5. Curas. 6. Ajuda. 7. Administração. 8. Línguas.
Versos 29 e 30. Perguntas retóricas. Nem todos têm o mesmo dom. Lição: não compare e não copie. Sexta parte. O caminho mais excelente. Versículo 31. Verso 31. Busquem os melhores dons. 1. Mas Paulo aponta algo maior. 2. Isso prepara o próximo capítulo. 1 Coríntios 13. Amor. Ligação com o Antigo Testamento. Embora o capítulo foque no Espírito Santo, há princípios que aparecem no Antigo Testamento. Capacitação divina. Êxodo 31. Deus capacitou pessoas, como Bezalel, com habilidades. Lição: Deus sempre deu habilidades para cumprir propósitos. Corpo como povo de Deus. Salmos, povo unido adorando. Resumo geral. 1 Coríntios 12 ensina sobre dons. 1 vem do Espírito. 2 são diferentes. 3 tem propósito coletivo. Sobre identidade. 1 todos têm valor. 2 todos têm função. Sobre a igreja. 1 é um corpo. 2 precisa de unidade. Sobre comparação. 1 não se inferiorize. 2 não se exalte. Mensagem central. Deus te deu um dom para servir, não para competir. Aplicação prática hoje. 1. Descubra seu dom. 2. Use para ajudar outros. 3. Não se compare. 4. Valorize o dom dos outros. 5. Busque unidade na igreja. Resumo em uma frase. Na igreja, cada pessoa é essencial e cada dom existe para servir a todos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!